Mateus 7, 24 a 29. Quem achou, diga amém. Diz a palavra de Deus assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, porque não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como tem autoridade e não como os escribas. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor deseja nos marcar com teu falar. Nós te louvamos, porque tua palavra não tem fim. Senhor, em o nome de Jesus, marca-nos esta noite com a tua palavra, com teu falar, transforma-nos. E Pai, em nome de Jesus, toda ação maligna, seja da nossa própria alma, que queira roubar a palavra de nós repreendemos em o nome de Jesus. E declaramos, Senhor amado, este lugar guardado, para que tua palavra seja ouvida, entendida e respondida, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós ouvimos esse texto hoje pela manhã, com o pastor Maquil. E Deus, graças a Deus, gosta de falar as coisas mais de uma vez. E a gente presta muita atenção quando Deus fala mais de uma vez. Assim como nós prestamos muita atenção quando os nossos pais precisam falar conosco uma coisa mais de uma vez. O livro de Deuteronômio, por exemplo, significa a repetição da lei. E ele não repete por repetir, porque Deus não faz nada sem propósito. Algo eu já aprendi com o Senhor. Ele não quer simplesmente falar. Ele quer nos marcar com a sua palavra. Ele quer que você pare e incline os seus ouvidos a Ele. E graças a Deus, a palavra de Deus é rica. Toda vez que Ele fala, Ele acrescenta algo novo. Amém? É nesse espírito, então, que nós vamos estar meditando nesta parte final do Sermão do Monte. Amém? Lembrando que, irmãos, o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. E nós temos aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o que nós chamamos de a menção completa sobre o reino de Deus. E uma das coisas que está clara nesses 3 capítulos é que o Senhor nos retribuirá. Um dia nós estaremos diante do nosso juiz.
E nós receberemos galardão ou punição, pela forma como nós desenvolvemos a nossa salvação. Estamos juntos, irmãos? Primeira coisa que Deus colocou fortemente no meu coração sobre esse texto é que, irmãos, a vinda do Senhor está próxima. E a pergunta é: você está preparado para a vinda do Senhor? Como você se prepara para a vinda do Senhor? Você está vivendo o seu dia a dia entendendo que nós estaremos diante do nosso grande juiz? Porque alguns pensam que julgamento é só para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas pelo que vocês viram hoje de manhã, no julgamento alguém vai dizer assim: em teu nome, Senhor, profetizamos, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos maravilhas. Assim, uai, esse que ouviu, não vos conheço, congregava em algum lugar, porque ele não fez em outro nome. Mas ele perdeu os fundamentos. Estamos juntos, irmãos? Eu não sei, quando eu escuto isso, me dá muito temor. Apesar de que nós precisamos lembrar que o Sermão do Monte começa com bem-aventurados. Vamos dizer juntos? Diga aí. É que a ênfase do Senhor não é nos encher de medo da punição, mas é nos encher de expectativa pela grande felicidade que Ele reserva para nós. O interesse dele é: eu quero que você goze da mais plena, completa alegria. O meu anseio é que você seja bem-aventurado. Os planos que eu tenho para ti são de paz e de esperança. Esse sermão foi proferido na Galileia. Irmãos, isto é importante, porque os galileus, irmãos, eram rejeitados em Israel. Os galileus não eram bem vistos em Israel. Samaria era proscrita. Para a Galileia se torcia o nariz. Nós estudando os evangelhos, nós vamos ver vários termos, como por exemplo, você verá que da Galileia não tem profeta. Porque ali houve mistura. Mas Jesus não centrou o seu ministério em Jerusalém, mas na Galileia. E o seu sermão mais importante, ele proferiu em um monte na Galileia, porque ele primeiramente está nos dizendo: eu te amo. E eu me revelo àqueles que não são. Eu escolhi as coisas loucas deste mundo. Eu me revelei não aos sábios e poderosos, mas aos pequeninos deste mundo. Isto é a graça de Deus. O Evangelho é para todos. O Evangelho vai desde o menor. Isso significa que Jesus é o centro. Não tem ninguém mais distante que o outro de Jesus. Desde a criança, ao idoso, ao rico, ao pobre, ao chinês, ao brasileiro, nós estamos à mesma distância de Jesus. E essa distância, como diz lá em Mateus capítulo 4, começa com: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sim, o Evangelho deseja incluir, mas não é uma inclusão a qualquer custo.
Existe um único caminho de entrada para o Evangelho, e esse caminho se chama arrependimento. E aqui no Sermão do Monte, Jesus está deixando claro uma coisa: eu vim para te salvar e perdoar os seus pecados, mas eu não desejo que você permaneça do mesmo jeito. Eu desejo que você desenvolva a sua salvação. Eu desejo que você mude os fundamentos da sua vida, e se você mudar os fundamentos da sua vida, baseando a sua vida na minha palavra, então você vai experimentar o que é o reino de Deus vindo, e eu governando sobre a sua vida. É uma mudança de reino, é uma mudança de fundamento. E ele vai concluir esse sermão que nos chama transformação de vida, a santificação, a mudança de caráter, dizendo sobre aquele que ouve as suas palavras e pratica, e aquele que ouve as suas palavras e não pratica. Então isso fica claro desde hoje pela manhã, que há um interesse de Jesus que você se comprometa de forma prática com a sua palavra. Ele, quando nos fala, está nos confiando o seu reino. Ele está nos confiando o seu princípio. Ele está nos confiando a si mesmo, porque o Senhor é um com a sua palavra. Mas Ele está te perguntando o que você está fazendo com a palavra que eu estou te dando. E nós vemos aqui, irmãos, dois tipos de pessoas. Esse ano 2025 é um ano importante para a minha vida. Eu faço 40 anos de convertido. Sou feliz por esses 40 anos. Alguns dias bem vividos, outros mal vividos, mas são 40 anos caminhando com Jesus. Altos, baixos, momentos de colheita maravilhosa, momentos de crise, não posso dizer maravilhosa, crises terríveis. Mas é uma vida cristã, acho que 40 anos, dá para dizer assim, vida cristã tem todas as estações, e elas se repetem muitas vezes, até que a gente possa ser aprovado e cresça. Amém? Mas nesses 40 anos eu já percebi que existem irmãos que perseveram, que continuam, que têm uma vida de fé estável e duradoura. Mas eu também vi aqueles que começaram bem e não terminaram bem. Que começaram bem, mas naufragaram na fé. E meu foco nesse texto hoje é porque alguns fracassam na vida cristã. Gálatas, capítulo 3, versículo 3 diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Mais à frente, ele vai dizer: vós corríeis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Sabe, irmãos, nós temos o risco de termos uma vida cristã de validade curta. E falar sobre aquele que ouve e pratica a palavra, irmãos, não diz simplesmente de que nós não somos apenas ouvintes, mas ele está nos dizendo a consequência de quando eu pratico ou de quando eu não pratico a palavra. Porque se eu pratico, aquilo que eu edifiquei em Deus permanecerá. Mas se eu não pratico, aquilo uma hora ruirá. Amém? Nós temos em ambos um chamado de edificar. Edificar sua vida cristã, edificar sua vida em Deus, edificar sua família, ser um testemunho no seu trabalho.
Nós todos temos este chamado diante da palavra de Deus. E para ambos também veio a tempestade. E o vento soprou e a água subiu. Irmãos, vida cristã não é uma vida blindada. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã foi que, como disse Paulo, quando perguntado o que seria da vida dele, ele disse: uma coisa eu sei, tribulações me esperam. Irmãos, a tempestade vai cair, a água vai subir, e nós precisamos estar preparados para ela. Um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida cristã foi achar que a tempestade não viria. Foi achar que não haveria oposição, não haveria resistência. Mas ela vem, irmãos. Ela vem, ela está certa. Mas o que é diferente de ambos? O que é diferente de ambos é como cada um edificou. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Você está vendo, na minha versão é a mesma palavra, O homem prudente, aquele que ouve e pratica, e Paulo vai dizer aqui: eu edifiquei como prudente construtor. E esse fim de semana eu viajei, essa semana passada também, e eu fiquei com meu sogro, que é engenheiro. E ele me mostrou uma casa e ele falou assim: você está vendo que o piso aqui no meio está um pouco mais distante, Sabe aquele rejunte assim? Eu vi uma distância assim. Se ele não me chamasse a atenção, eu não via não, mas ele é construtor, Eu falei assim, estou vendo. Eu falei assim, sabe o que está acontecendo? Essa casa está se desfazendo. O solo aqui embaixo está se distanciando. E ele começou a me mostrar as fissuras da casa. E ele caminhou comigo, me levou lá na piscina, falou assim, você está vendo a distância aqui? Eu falei assim, aqui está maior. E as fissuras lá em cima estão maior também. Pois é. Sabe o que é isso? A água passando debaixo da casa está arrancando o solo. E se não for tomada uma providência, essa casa vai cair. Porque ela precisa de um firme fundamento. Irmãos, como nós edificamos, é uma responsabilidade minha e sua. Veja cada um como edifica. Paulo vai continuar nesse texto dizendo o seguinte, no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Perdão, irmãos. Então, nós escolhemos como edificar. Que material nós vamos usar? Como você está cuidando da sua vida cristã? O exemplo de alguém que construiu a sua casa e ela caiu, nos ensina muito. É outra coisa boa para a gente aprender na vida cristã. É melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos. É sábio você vê aonde o outro errou e determinar, não vou repetir o mesmo erro, não vou pagar para ver.
E aqui vai dizer então que aquele que edificou a casa sobre a rocha foi o prudente, o sábio. É uma inteligência para não fazer as coisas de qualquer forma. Não viva a sua vida cristã de qualquer forma. Viviane tem uma expressão. Às vezes ela vê uma coisa e diz assim, eu achei o espírito da malacabança. Né? Eu falei assim, o que é isso, malacabança? Eu falei assim, faz tudo mal acabado, faz de qualquer jeito. Repreenda o espírito da malacabança na sua vida. Faça tudo bem feito. Irmãos, né, eu não sou muito de reparar em construção, não. Né? Um texto difícil para eu falar, eu prefiro o anterior, olhe os passarinhos, né? Observe os lírios do campo. Mas aqui, né, a palavra está me dizendo assim, tem um pouquinho de espírito de engenheiro na sua vida e prepare. Né? Olhe as edificações também. Mas, irmãos, eu tenho um prazer tão grande de entrar aqui, nesse templo, porque é tudo bem arrumadinho. Bonitinho, tudo no seu lugar. Gente, não é gostoso? Você não se sente bem? De olhar e ver tudo bonitinho, organizado. Porque a forma como as pessoas tratam o seu ambiente me diz muito sobre como elas tratam a sua vida. Então, remova a malacabança da sua vida. Isso é sabedoria, isso é prudência. Lucas aprofunda um pouco melhor sobre o que significa edificar a sua casa sobre a rocha. Em Lucas, capítulo 6, no versículo 48, que vai estar essa mesma história, ele vai descrever assim, que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve e pratica, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu funda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Olha que ele acrescenta aqui ainda a palavra bem. Mas edificar sobre a rocha, irmãos, não significa simplesmente que eu vou estar olhando por aí onde tem uma rocha, está ali, vou edificar. Não, significa cavar. Diga aí, cavar. Significa ir em profundidade. Irmãos, sabe por que muitas pessoas naufragam na fé? Porque elas tratam as coisas de Deus superficialmente. E nós precisamos ter uma vida profunda com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você trata superficialmente a sua vida com Deus, ela é uma vida de tempo curto. A vida cristã que dura, irmãos, é uma vida que é levada em profundidade. É profundidade com a palavra, é profundidade na vida de oração, é profundidade na vida de comprometimento com a igreja local, é profundidade em como você usa o seu tempo com Deus. Nós não podemos ser relapsos e negligentes. Não significa simplesmente que eu vou abrir a Bíblia todo dia e ler, porque eu tenho, né, minha leitura diária para fazer. Porque eu posso fazer isso mecanicamente, superficialmente, sem ela tocar no meu dia. Mas significa, irmãos, que eu vou deixar essa palavra trabalhar na minha vida. Nós temos aqui o curso de formação cristã. Vai nos falar de como nos relacionarmos com a palavra. Vai nos ensinar sobre vida de oração. E sabe, irmãos, eu já aprendi nesses 40 anos de vida cristã que a gente pode orar
sem orar de verdade. Já perdeu a noite de sono por causa de algum problema? Aí você fica rolando na cama e a cada giro você faz uma oração. Ô Senhor, resolve isso. Ô Senhor, em nome de Jesus, está lá. E depois de várias noites sem sono, fazendo a oração da preguiça, eu entendo que um dia Deus falou comigo, você quer uma oração respondida? Então para de perder o sono e ficar rolando, levanta e ora de verdade. Mas não chama esse rola para cá e para lá de oração, não. Porque buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Existem modos de orar. Eu não posso ser superficial na minha vida de oração. Irmãos, dedicação e diligência são as características necessárias para a gente construir uma vida cristã profunda. A gente não leva a vida com Deus com a barriga. Eu não encontrei nos hinos evangélicos, nos hinos que glorificam a Deus, nenhum hino dizendo vida me leva, vida leva eu. Lá fora eu encontrei, assim, é do diabo, que isso não é música do povo de Deus, porque nós não caminhamos assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11, diz assim para nós: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós queremos entrar no reino. Então a palavra de Deus diz, dedique-se, dê o seu melhor. Quando eu era jovenzinho, tinha uma música, faça o melhor para Deus. Dê o seu melhor. Não trate a vida cristã de qualquer maneira. Não se envolva com a palavra de Deus de qualquer maneira. Irmãos, tem pessoas que não tratam a sua vida cristã com profundidade, que não têm comprometimento, que não dão o seu melhor. E eles ficam se perguntando, por que é que eu não tenho uma expressão viva de fé? Por que é que aonde eu caminho, a minha fé não é vibrante? Por que é que a minha vida cristã parece que está o tempo todo à beira do fracasso? Por que, irmão? Porque não há profundidade. E nós precisamos caminhar com essa profundidade, irmãos. Nós precisamos dedicar e ter sabedoria correta. O segundo construtor, irmãos, foi o insensato. A palavra aqui, em outra tradução, diz que ele é tolo. Irmãos, cavar dá trabalho. Lançar alicerce dá trabalho. Eu acho que Deus queria, de fato, falar muito comigo nesse texto. Nessa semana com meu sogro, porque ele me levou numa casa que ele está construindo e ele está na fase de lançar os fundamentos. Eu confesso, irmãos, que eu achei aquilo tão sem graça. Ele é empolgado com aquilo e fazendo e me mostrando. Eu fingi que entendi. Mas na minha cabeça eu olhava assim, gente, eu não consigo visualizar nada, só está jogando o trem lá embaixo, e joga, e firma coisa daqui e outra dali, mas não enxergo essa casa.
Vocês viram hoje de manhã que há um conflito daquilo que é vida aparente e realidade interior. Fundamento não é visto, não é? Fundamento não é exposto. Fundamento fala da sua vida íntima com Deus. E ele está dizendo, irmãos, que o resultado da nossa vida cristã vai depender daquilo que os olhos não veem, mas desse relacionamento que você constrói no secreto com o Senhor. Esse insensato, esse tolo, construiu a sua vida cristã na lei do mínimo esforço. Cavar para quê? O que todo mundo está vendo é a mesma coisa, está tudo bonitinho. O problema é que quando a tribulação chegar, vai despencar, não vai durar. E Deus nos chamou para uma vida estável, permanente e duradoura. Uma vida eterna. Irmãos, nós precisamos trabalhar e firmar os nossos alicerces. Lá em Mateus 13, nós temos a parábola do semeador. E aqui, por incrível que pareça, né, o exemplo vai falar do terreno pedregoso. Em algumas versões, rochoso. Mas eu prefiro pedregoso para você não confundir com essa rocha em que a casa é edificada. Mas ele diz que quando você joga a semente sobre um terreno cheio de pedras, o que acontece? A raiz não gera profundidade. A raiz fica superficial. E quando Jesus vai interpretar essa parábola, o que ele diz? Esses são aqueles que recebem o Evangelho com alegria. Mas como eles não aprofundam, como a raiz não vai lá para o fundo, quando chega o sol da tribulação, ela murcha, seca e morre. É uma figura diferente, mas a ideia é a mesma. É que nós precisamos criar, irmãos, profundidade na nossa vida cristã. A negligência compromete a nossa firmeza de fé. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? No capítulo 6 de Hebreus, versos 11 e 12, ele vai dizer: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e longanimidade, herdaram as promessas. Olha o que ele está nos dizendo, irmãos, que aonde não há diligência, não se entra na promessa. A negligência é um obstáculo para nós recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Como eu disse, né, e o Senhor declarou no Sermão do Monte, o anseio dele é nos abençoar. Os planos dele para nós são de paz e de esperança. Se houver negligência, irmãos, nós não entramos nessa promessa, nessa vida abundante que o Senhor tem para nós.
Não é, irmãos, que as coisas estão centradas em nós, na força do nosso braço. Não, irmãos. A força do nosso braço não produz resultados espirituais, mas ela está centrada na graça do Senhor. Mas sabe o que é, irmãos? É que quando você é diligente, quando você busca fazer de fato, aprofundar a sua fé, irmãos, isso demonstra que você realmente crê e leva a sério o que Deus falou com você. Que você não está brincando de ser crente, que você não está, irmão, simplesmente a palavra de Deus entra por esse ouvido e sai por outro lado. Não. Eu levo Deus a sério. E a marca de que eu creio é que eu o busco com diligência. A marca de que eu levo Ele a sério é que eu sou comprometido e dou o meu melhor. Eu não fico, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se Deus quiser, vai acontecer. Não, eu estou empenhado, porque é isso que Deus quer. É este o reino dEle. E eu vou oferecer o melhor até que Ele venha. Estamos juntos, irmãos? Eu quero as suas promessas. Eu não quero simplesmente ouvir. A diligência, irmãos, deve ser a nossa marca. Não por uns dias, até o fim. Se eu deixar de ser diligente, apesar de ter vivido já 40 anos com Jesus, minha casa vai cair. Eu preciso ser diligente até o fim. C.S. Lewis disse o seguinte: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Mas sabe, irmãos, minha constatação é que, infelizmente, muitas pessoas tratam o cristianismo como se ele fosse mais ou menos importante. Eu lembro, irmãos, quando eu estava em uma organização para-eclesiástica, e um dia Deus me disse que meu tempo ali havia acabado, o que eu recebi com muita alegria. E eu perguntei para Deus: Senhor, e o amanhã? O que o Senhor tem para mim, já que meu tempo aqui acabou? E Ele disse: Augusto, o que importa é que você seja aprovado hoje, o seu amanhã será resultado disso. Não sabe o que eu achei interessante? Dia seguinte eu já tinha tantas coisas mudadas na minha vida, porque eu me preocupei com amanhã. Mas nessa preocupação, em tantas coisas que mudaram de um dia para a noite, sabe o que Deus expôs no meu coração? Eu já sabia muito bem o que eu estava fazendo errado na minha vida. Eu já sabia muito bem o que eu não estava respondendo a Deus na minha vida. Mas eu estava vivendo a minha vida cristã no mais ou menos. Eu não estava preocupado com o amanhã. Eu não estava preocupado, de como isso iria terminar. Mas na hora que eu vi o meu amanhã ameaçado, eu rapidinho decidi levar a palavra de Deus a sério. E eu rapidinho decidi mudar. O convite para você essa noite é: leve a sua vida com Deus. Se esforce, Ele é o galardoador de todos os que nele confiam. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer juntos? O Senhor. Você está pronto para quando a tempestade chegar? Se coloque de pé. Talvez, irmãos,
a sua casa já tenha caído. Talvez alguns irmãos estejam aqui nessa condição. Talvez alguns de vocês estejam percebendo, meu Deus, eu preciso de uma fé brilhante. Deus tem um chamado para nós como igreja. Que o nosso testemunho seja vibrante e poderoso. Eu hoje quero fazer um apelo. Que você venha aqui à frente. E você possa dizer ao Senhor, Senhor, não confiado em mim mesmo, mas na Tua graça, eu quero dar o meu melhor esse ano. Irmãos, não quero que você venha timidamente. Eu quero que você venha se de fato o Senhor falou ao seu coração. Se você pode ter ouvido essa palavra hoje de manhã, agora à noite, e entender assim, Ele fala com autoridade. A palavra do Senhor é poderosa. Jesus uma vez disse para uma mulher que o procurou e pediu um milagre, ele disse para ela, não vou dar as migalhas aos cachorrinhos. Parecia que ele estava dizendo não, não é verdade? Vem aqui na frente hoje, se você tiver a convicção daquela mulher, ainda que o Senhor me dissesse não, ainda que as portas se fechassem diante de mim, eu tenho a convicção de que eu quero colher o melhor de Deus. Eu vou me render a Ti, Senhor, para que Tu faças a Tua graça operar na minha vida. E que eu possa dar o meu melhor. Eu não quero uma vida cristã superficial. Eu não quero uma vida cristã rasa. Eu não quero uma vida cristã que não experimenta do melhor de Deus. Senhor, eu me comprometo a dar o meu melhor. Não importam as lutas, não importa, Senhor, as dificuldades. Pai, em o nome de Jesus, esta noite nós apresentamos cada vida aqui diante do Senhor. Porque Tu és aquele que tem as palavras de vida. Senhor, Tu desejas lançar sobre as nossas vidas o verdadeiro fundamento que é Cristo Jesus. Tu és maravilhoso. Senhor, nós queremos gastar tempo contigo, vencer as dificuldades de formar um hábito de vida profunda com a Tua palavra, de vida profunda de oração. Até que, Senhor, a venda dos nossos olhos caiam e nós comecemos a ver quão belo é o Senhor, quão admirável, quão digno de louvor, de honra e de glória. Tu és digno no nosso melhor, porque Tu és santo, santo, santo. Porque o Senhor derramou naquela cruz o Teu sangue. E nós queremos oferecer o nosso melhor a Ti. Não que tenhamos algo de nós mesmos, Senhor, mas nós queremos que a Tua graça opere em nós. E nós queremos nos render a Ti, até que o caráter de Cristo seja manifesto em nós, e o mundo possa ver as Tuas obras através das nossas vidas, e Te glorificar. Manifesta nas nossas vidas uma fé viva, uma fé vibrante, Senhor, uma fé cativante, que impacte esse mundo. Nós somos fracos, mas manifesta em nós a Tua força. Nós somos falhos, insuficientes, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós não queremos ter uma vida desleixada. Firma os fundamentos na nossa vida, Senhor.
Nesse ano, abençoa-nos. Abençoa-nos, Senhor, no culto de oração. Abençoa-nos, Senhor, no curso de formação cristã. Abençoa-nos, Senhor, na nossa leitura bíblica diária. E que em cada uma dessas práticas nós estejamos cultivando uma vida profunda contigo. Mas muda, Senhor, muda a nossa vida, muda o nosso casamento, muda os nossos filhos, porque nós queremos chegar naquele dia diante do Senhor com a vida aprovada, com os fundamentos corretos. Opera, Senhor, o Teu reino em nossas vidas. Venha o Teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.